Olá, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Muito prazer mais uma vez poder estar com vocês, compartilhando da palavra do Senhor. Nesse dia eu gostaria de meditar um pouco no Evangelho de Marcos, e o capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 66 ao versículo 72. Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 66. Diz assim a palavra do Senhor. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem, de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes de 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Esse é o trecho onde o Evangelho de Marcos relata a negação de Pedro, quando Pedro nega o Senhor Jesus. E eu queria pensar um pouco a respeito desse episódio e salientar algumas coisas importantes para a nossa vida. A respeito, Pedro era um dos apóstolos mais importantes do Senhor Jesus. Ele fazia parte daqueles que eram mais chegados, como João e Tiago. Sempre estavam em momentos assim bem íntimos e mais achegados, e momentos importantes no ministério do Senhor Jesus, durante esses 3 anos em que ele esteve com ele. E também eu gostaria que você lembrasse que Jesus sempre chamava Pedro, sempre queria Pedro ao lado dele, na verdade estava ali ensinando, trabalhando com todos os apóstolos, mas Pedro, Tiago e João eram os 3 que estavam ali mais próximos do Senhor Jesus. E Pedro não era diferente, e no sentido de estar mais ao lado do Senhor. Ele era um dos apóstolos mais importantes, ele participou e foi testemunha de coisas extremamente importantes. Na transfiguração, onde apareceu Moisés e Elias, e ali junto com Jesus transfigurados, ele estava lá, Ele estava naqueles momentos extraordinários também que Jesus ressuscitava. Ele estava na casa de Jairo, chefe da sinagoga, quando Jesus ressuscitou a sua filha. Ele estava ali no monte, no Getsêmani, nos momentos finais, antes de Jesus ser preso. Ele estava com Jesus ali, participando, testemunhando, vendo todo o sofrimento do Senhor. Pedro era um apóstolo, era um discípulo do Senhor, eu diria assim, corajoso, impetuoso, arrojado. Vocês lembram que quando o Senhor Jesus, caminhando sobre a água, caminhando sobre o mar, chegava no barco onde eles estavam ali, e todos ficaram aflitos, O que será aquilo? É um fantasma? Até que Jesus disse: Acalmem-se, sou eu, E imediatamente Pedro pulou e disse: Senhor, deixa eu ir até o Senhor, deixa eu ir até onde o Senhor está agora. E aí Pedro foi andando sobre as águas, aquela ímpeto, aquela coragem, aquele arrojo mesmo nas coisas. E também, lembrando, meus irmãos, que no próprio momento em que Jesus profetizava esse acontecimento que nós lemos, quando ele ia negar o Senhor Jesus, Pedro disse: de jeito nenhum, esse pessoal aqui pode te negar, eu jamais te negarei. E Jesus insistiu que isso aconteceria, e ele: não, isso não vai acontecer comigo, se precisar morrer por ti, eu vou morrer. E quando Jesus foi preso, Pedro puxou da espada e quis brigar com um monte de soldado, um monte de gente, partiu mesmo, cortou a orelha do
do ajudante lá do sumo sacerdote, Malco, e Jesus mandou parar. Ele ali estava todo encorajado, todo arrojado, querendo brigar naquele momento, né? Ele enfrentou aqueles que foram prender o Senhor Jesus, né? Um pescador usando da espada, né? Ele era corajoso. Mas observe uma coisa, mas esse grande apóstolo, irmãos, negou Jesus não uma vez, nem duas vezes, mas 3 vezes. Isso mostra que um crente fiel pode cair. Isso nos mostra claramente que um crente fiel pode fazer besteira. E eu quero que você pense nisso. Um crente fiel pode cair. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de salientar nesse trecho. Pedro era um apóstolo que andava com Jesus, que acreditava em Jesus, que servia a Jesus. E ele mostrou isso claramente durante esses anos, 3 anos que estava ali no ministério junto com o Senhor Jesus. E isso serve para nos mostrar algumas coisas. Primeiro, a natureza humana, mesmo dos melhores homens, ela é ruim, ela é caída. E mesmo depois da conversão, mesmo depois da renovação do Espírito Santo, da regeneração do Espírito Santo, os crentes continuam cercados de fraquezas e sujeitos a cair, e sujeitos ao pecado. E muitas vezes isso passa despercebido na nossa negligência. Por isso que nós temos salientado, até em outras meditações que temos feito, a questão do vigiar e orar. E Pedro, naqueles últimos instantes, naquele mesmo dia, tinha sido exortado pelo próprio Senhor Jesus a continuar orando e vigiando. Quando Jesus se afastava para orar, eles dormiam, não aguentavam ficar. E o Senhor Jesus chamou a atenção deles. Vocês precisam vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Nós não podemos negligenciar, não podemos esmurecer, não podemos esfriar, não podemos, ó Deus, irmãos, ser indiferentes com a oração. E a pergunta que eu faço nesse dia a você já orou? Você já intercedeu pela sua própria vida, pela sua proteção e também de outros? Você tem vigiado e observado aquilo que tem falado, aquilo que tem feito, aquilo que talvez não tenha agradado ao Senhor? Nós pecamos muitas vezes e não percebemos, irmãos. Nós fazemos coisas tolas e não percebemos a nossa tolice. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos vigiar estas coisas. E precisamos orar pedindo a graça e o poder de Deus para passar por todas estas coisas. A importância de vigiar e de orar, não podemos negligenciar isso. Outra coisa, a importância de um espírito humilde. Temos abordado isso também em outras pregações, a questão da humildade. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta em Coríntios, 1 Coríntios 10, 12, ele fala: aquele, pois, que pensa que estar em pé, veja que não caia. Esse tem que ser o nosso cuidado cada vez mais. Temos que estar alerta a isso. Temos que estar vigiando, temos que estar observando a nossa própria vida e temos que estar orando, pedindo do Senhor a graça e o poder para vencer todas essas mazelas da nossa natureza caída. Por mais que sejamos salvos em Cristo, o Senhor nos converteu, passamos pela conversão, passamos pela regeneração, somos renovados pelo Espírito de Deus, mas mesmo assim nós muitas vezes fraquejamos e tropeçamos e erramos feio. Uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção para vocês, e é o nosso segundo ponto, lembrando que esse primeiro um crente fiel pode cair, mas preste atenção numa coisa, amados, aqui. Nosso segundo ponto é: um crente fiel pode cair numa aparente pequena tentação. Exatamente. Nenhuma tentação é pequena e insignificante que não possa nos derrubar. Por isso que o Senhor disse que nós temos que fugir da aparência do mal, quanto mais do mal. Por que eu digo isso?
Pedro era um homem corajoso, um homem arrojado, um homem impetuoso. E momentos antes desse relato, onde ele nega o Senhor Jesus, ele tinha puxado da espada para enfrentar um monte de guarda, vários guardas romanos, junto com outra multidão, e sabendo que ele não poderia vencer aquilo. Ele puxou da espada para enfrentar aquelas pessoas para morrer. Mas depois de alguns instantes, ele é derrubado por uma mulher, serva do sumo sacerdote. E com a palavra daquela mulher, ele negou Jesus 3 vezes. Vejam, ele passou por situações muito mais perigosas e enfrentou, mas naquele momento que parecia uma coisa mais simples, ele fraquejou e ele caiu. Lembre-se de uma coisa, irmãos: um pouco de fermento leveda toda a massa. E uma pequena faísca pode produzir um grande incêndio. Então, pequenas coisas, pequenas tentações podem nos derrubar. Sim, assim como as grandes também. Lógico que são proporções diferentes, mas o risco que a gente corre é o mesmo. Às vezes estamos tão confiantes que não vamos tropeçar, não vamos errar, não vamos fazer nem falar besteira. Às vezes, por uma coisa tão pequena, nós cometemos grandes erros. Amados, temos que ter muito cuidado com isso, porque uma aparente pequena tentação pode sim nos derrubar. Por isso que é necessário vigiar e orar. Outra coisa importante que eu queria salientar com vocês: o resultado dessa negação. O que ela produziu? O pecado produz uma profunda tristeza na gente. Pedro ficou arrasado com sua atitude. Ele diz assim, logo, versículo 72, cantou o galo pela segunda vez, então Pedro se lembrou da palavra de Jesus e dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E foi o que aconteceu. E caindo em si, desatou a chorar. Pedro ficou arrasado, percebeu o seu erro, percebeu o seu pecado e ficou profundamente triste. Amados, o pecado produz culpa, o pecado produz acusação. Lembrando que o diabo anda ao nosso derredor para nos tragar, ele é o nosso acusador, ele é que está diante do Senhor sempre nos acusando. E ele usa pessoas para acusar. E quando erramos, quando pecamos, além da culpa, ainda vem a acusação. Isso é terrível, isso faz o crente sofrer demais. Irmãos, uma queda tola, onde ele foi alertado, aumentou a responsabilidade dele. Jesus disse que ele iria negar. Então, recebendo esse aviso, é preciso ficar em alerta. Muitas vezes a palavra está nos chamando a atenção, a palavra está nos alertando, está nos ensinando a observarmos, a vigiarmos, a estarmos alerta. E muitas vezes nós falhamos nisso. E por conta disso nós pecamos. Muitas vezes somos exortados e avisados e caímos em tolas tentações. Temos que vigiar e orar e ficar atento e alerta para que isso não aconteça nas nossas vidas, irmãos. E, meus irmãos, por fim, eu queria salientar com vocês a quarta coisa. O perdão de Deus é maior que o nosso pecado. Mesmo negando Jesus 3 vezes, Pedro foi perdoado e confirmado para continuar a seguir e a servir Jesus Cristo. Depois da ressurreição de Cristo, o Senhor apareceu para Pedro, fez ali um jantarzinho para Pedro junto na praia, depois que eles estavam chegando da pesca. E Jesus perguntou para ele 3 vezes se ele o amava. Ele disse que o amava. E Jesus então deu a ordem 3 vezes a ele, que ele apacentasse as suas ovelhas, que ele cuidasse do rebanho, autorizando que ele continuasse mesmo a servir ao Senhor. Amados, é tão maravilhoso, uma das coisas mais preciosas, mais maravilhosas nesta vida,
é quando nós experimentamos o perdão de Deus. O perdão de Deus, ele restaura a nossa comunhão com Ele, Ele renova a nossa esperança, Ele nos dá a paz. E é isso que nós precisamos, de comunhão com o Senhor, de esperança renovada e de paz em nossos corações. Lembre-se disso. E eu queria encerrar a nossa meditação tendo lá na carta de João, 1 João, capítulo 1, e o versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Como é bom, como é precioso, amado, experimentar essa purificação, esse perdão dos nossos pecados. Mas é necessário nós confessarmos, é necessário nós estarmos alertas, vigiando e orando para não sermos derrubados por pequenas tentações. Lembre-se, o crente fiel pode cair, o crente fiel pode cair através de aparentes pequenas tentações. O pecado produz uma profunda tristeza, nós temos que fugir disso. Ninguém quer ficar triste em dias tão difíceis que vivemos. E lembrando que o perdão dos nossos pecados que o Senhor nos dá na cruz do Calvário é a coisa mais preciosa e maravilhosa que nós temos. Desfrutemos desse perdão, sejamos renovados por isso, aumentemos nossa comunhão com Deus e tenhamos a paz que tanto nós queremos no perdão dos nossos pecados. Que Deus nos ajude, que Deus possa abençoar cada um. Um abraço a todos.